Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então a correção da semana 1 do PET volume 2. Vamos rapidinho para a gente não perder mais tempo, porque eu disse que eu não ia me atrasar, mas já estou eu aqui, rainha do atraso. Mas vamos lá, que dessa vez vai dar certo. O tema da semana 1 de vocês é o movimento abolicionista e republicano. Nós vamos ver um pouquinho sobre esse texto aí, o processo que levou à abolição da escravatura no Brasil. Então nós vamos ver aqui no início do texto, ó. O projeto abolicionista nacional foi estruturado a partir de um diversificado caminho, podendo citar as manifestações de resistência à escravidão ocorridas nas senzalas até o esforço internacional no combate ao trabalho escravo no Brasil. Dentro desse amplo debate, cabe ressaltar os esforços empreendidos pelas sociedades abolicionistas, em especial nos anos de 1880, que defenderam os interesses dos negros no país, cuja economia era extremamente dependente do trabalho escravo. Dentre os vários grupos abolicionistas existentes na época, destaca-se na Sociedade Brasileira contra a Escravidão, fundada em 1881 e ligada ao jornal O Abolicionista. Entre as principais lideranças abolicionistas estão os monarquistas Joaquim Nabuco e André Rebouças e o republicano José do Patrocínio. A ampla divulgação das ideias abolicionistas favoreceu o avanço de diversas ações paralelas e implementação das leis que tratavam sobre a escravidão. Nesse sentido, ressalta-se, olha, temos esses 3 pontinhos aqui. O apoio dado à fuga aos escravos, muitos que eram a favor da abolição ajudavam inclusive esses escravos a fugirem lá à noite, abrir as senzalas, abrir as portas e ajudavam eles a fugir. A criação de fundos de emancipação e o contato com sociedades abolicionistas internacionais empreendido por Joaquim Nabuco e José do Patrocínio nas visitas realizadas à Europa em 1881 e 84, respectivamente. Então vamos lá. Os movimentos em prol da abolição ganhavam cada vez mais força no país. A Guerra do Paraguai, essa guerra que aconteceu em 1864 e 1870, que o Brasil participou, o Brasil não era um país bem estruturado para a guerra. Então, o que eles fizeram? Recrutaram todo mundo, inclusive os escravizados. Para quê? Para que se eles lutassem, saíssem vencedores, eles iam ser libertos da escravidão, né? Eles iam ganhar a liberdade, ganhar a alforria. Isso, gente, muitas das vezes não era extensivo às suas famílias, eram somente para eles que foram lá lutar. Então, essa Guerra do Paraguai gerou vários questionamentos entre os pensadores que falavam que eles colocaram o exército, incorporou o exército e vários escravizados para serem combatentes de um país, no caso o Brasil, que nem os consideravam aí brasileiros, né? Nem os consideravam pertencentes do país e eles estavam ali combatendo para ajudar o Brasil a ganhar essa guerra. E também, gente, para continuar aí então essa questão da abolição da escravidão no Brasil, os grandes fazendeiros, né, com medo de levar grandes prejuízos pela perda de mão de obra, também eles eram a favor de que, já que não tem outra saída, vamos fazer ocorrer aí, igual eu destaquei aqui, ó, de maneira lenta, gradual e segura. O que pode ser percebido com a implementação das leis, como que estava sendo lento, gradual e segura, né, na questão dos poderosos, para que eles não tivessem grandes prejuízos. Tudo começou com a Bill Aberdeen, que é uma lei inglesa. Essa lei inglesa dava autoridade aí à frota marinha inglesa a apreender qualquer navio português que estivesse transportando, qualquer navio de tráfico negreiro transportando pessoas escravizadas para o Brasil. Eles apreendiam, iam ser chamados de piratas e julgados como tal. Eles levavam o navio lá para a Inglaterra, poderiam eles vender este navio, devolver os africanos para sua terra natal e julgar aí os comandantes, né, julgar aí as pessoas que estavam levando esse navio aí como se eles tivessem tido a condenação aí de piratas, de pirataria, né? Depois veio a Lei Eusébio de Queiroz dentro do Brasil, que proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Com essa Lei Eusébio de Queiroz, eles pararam de trazer escravizados da África.
Porém, dentro do Brasil, eles continuavam vendendo escravizados de um estado para o outro. Em muitos lugares que possuíam bastante escravos e outros dependiam muito da mão de obra escrava, por exemplo, as regiões ali que hoje é a região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, precisava muito de mão de obra escrava para a plantação de café. Então, eles compravam esses escravos de outros estados brasileiros, que hoje é estado, né? Mas antes eram províncias. Eles vendiam ali para essas regiões. A lei de terras, era proprietário daquela terra quem pudesse comprar e pagar por ela. E com isso ia lá no cartório fazer uma escritura para entregar ali um documento mostrando que aquela terra lhe pertence. A lei de terras nada mais é que o quê? A pessoa só era dono daquela terra se ela pudesse comprar e pagar por ela, ok? A lei do ventre livre veio também para libertar os filhos de pessoas que eram escravizadas no Brasil. Então, eles já nasciam livres, mas é um pouco mais complexo que isso, porque há relatos de que só ficava livre mesmo quando ele já era bem grandinho, porque ele tinha que passar um período da vida ainda trabalhando com os pais ali naquela região onde ele vivia, para depois realmente ele ser liberto. A lei dos sexagenários é outra coisa também tremenda, porque ela liberava o escravo da escravidão, dava a carta de alforria para ele, ele ia ser um liberto a partir dos 60 anos de idade. E era muito difícil um escravizado chegar aos 60 anos de idade, porque o trabalho era muito puxado, geralmente aos 40 anos, 40 e poucos anos, eles morriam porque não aguentavam de exaustão de tanto que eles eram explorados. E depois nós tivemos aí a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel a Redentora, que aboliu a escravidão no Brasil. Mas aqui fala que a Lei Áurea, ela não propôs um ingresso de fato dos ex-escravizados na sociedade. Não tinha uma coisa que acolhesse essas pessoas, simplesmente libertar e elas se viravam aí do jeito que achassem melhor. Neste parágrafo que eu destaquei, é importante reforçar que as províncias do Ceará, Amazonas, em 1884, se anteciparam ao restante do Brasil e aboliram a escravidão. Então, nessa época, várias cidades do sul acompanharam essa reação e já não mantinham mais a mão de obra escrava. Então, os dois que saíram na frente, antes mesmo da assinatura da Lei Áurea, foram o Ceará e o Amazonas, dois estados que saíram aí à frente abolindo a escravidão, tá? Dessa forma, por mais que as elites agrárias e os conservadores se posicionassem contra o movimento abolicionista, esse havia fortalecido e se espalhado. Assim, as fugas, rebeliões, compras de alforrias coletivas tiveram um papel fundamental e contribuíram para o entendimento de que escravizados e ex-escravizados figuram entre protagonistas do processo de abolição no Brasil. E voltando a falar sobre não ter uma lei que acolhesse aí esses escravizados na sociedade, ficava complicado para eles em conseguirem um emprego ou sem ter aí a questão do apoio do governo. Por quê? Porque existia um preconceito que ainda existe nos dias atuais, que é um absurdo, né, que esse preconceito diferencia a capacidade das pessoas, né, e isso não pode ser definido pela cor da pele, né. Então esse preconceito existia muito forte no Brasil, ainda existe porque está enraizado aí na cultura brasileira, infelizmente, mas nós vamos tirar isso da nossa vida em nome de Cristo, né. E aí ficava complicado para eles conseguirem os seus empregos, restando então os piores empregos, as condições mínimas de sobrevivência e até mesmo a marginalização dos mesmos, ok? Então vamos aí para as atividades. A partir da imagem, relaciona a Guerra do Paraguai, 1864-1870, ao movimento abolicionista brasileiro. Aí tá aqui do lado uma imagem do soldado negro lutando na Guerra do Paraguai, tá lá. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado o povo escravizado, o voluntário volta para o seu país natal para ver sua mãe amarrada num tronco. Horrível realidade. Então a resposta é o seguinte: o movimento abolicionista argumentava que era contraditório os africanos e seus descendentes combaterem em nome do Brasil, um território na qual eles nem eram considerados cidadãos. E muitos desses escravizados receberam a promessa de alforria para lutar na guerra, mas não era extensivo à sua família. 2.
O movimento abolicionista, que levou à libertação dos escravizados pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com a participação popular. Nunca antes tantos brasileiros haviam se mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum. Nem mesmo durante a Guerra do Paraguai, envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões e comícios e manifestações públicas e mudou de uma forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação a letra B, a imprensa escrita, porque não tínhamos aí outra forma de propagar melhor aí a situação entre as pessoas, além de manter a imprensa escrita nos jornais, etc. 3. Leia o trecho. Seus horrores. A quem pode descrever? Ninguém pode retratar os seus horrores tão fielmente como o pobre desventurado, o miserável desgraçado que tinha sido confiado em seus portais. Ó amigos da humanidade, tenham piedade do povo africano, alijado e afastado de seus amigos e de seu lar, ao ser vendido e depositado no porão de um navio negreiro, para aguardar ainda mais horrores e misérias em uma terra distante entre religiosos e benevolentes. A partir dessa leitura, identifique e explique as consequências da extinção do tráfico negreiro no país. Representou um abalo na estrutura escravista, impondo a inevitabilidade do processo de abolição da escravidão. A escravidão brasileira dependia visceralmente do tráfico, não havia reprodução interna que suprisse o mercado da mão de obra necessária para a perpetuação da instituição, deu início à transição do trabalho escravo para o trabalho livre, do escravismo para o capitalismo. Então, gente, neste trecho que eu acabei de ler para vocês da resposta, faz o seguinte: a partir do momento que proibiu o tráfico de escravos no Brasil, né, a entrada de escravizados para o Brasil, os que tinham dentro do país não davam conta de reproduzir o suficiente para a demanda que era necessária, né? Então, as coisas foram acontecendo de forma que não havia mais saída. Tinha que haver a abolição da escravatura. E graças a Deus, né? 4. A promulgação da Lei Áurea de 1888 não significou a consolidação da igualdade civil para os ex-escravizados. Embora tivessem sido libertados, o Império Brasileiro não tomou medidas efetivas para integrá-los na economia, política, social e culturalmente. Óbvio que não. Que mal acabou de libertar os escravizados, e existem sim, inclusive depois eu vou indicar para vocês, alguns vídeos para vocês assistirem, que a família real brasileira, ela não era escravista, ela seguia o sistema por conta da pressão dos grandes fazendeiros que apoiavam a monarquia. Então isso quer dizer o quê? Quando aboliu a escravidão, ela perdeu força, não tinha como fazer mais nada. Daí a pouquinho o Brasil se torna uma república. Então não teve como mesmo a monarquia fazer nada. Isso aqui é uma propaganda da república para poder difamar a monarquia, né, enquanto não fez nada para os escravizados, né? Foram lá e deram o golpe em Dom Pedro, tiraram ele do poder, mandaram a família com a roupa do corpo, a família real praticamente com a roupa do corpo embora e pronto. E ficaram lá exilados lá na França e em outras regiões, sem poder fazer nada, óbvio, porque instituíram aí uma república, tiraram o poder então das mãos do imperador para colocar nas mãos de uma elite privilegiada no Brasil, que perpetuou por vários anos, quando a gente for ver aí a questão da república, que perpetuou por vários anos aí esse privilégio dessa elite aí no poder do Brasil. Continuando aqui então, eu não posso falar sobre isso que eu me exalto, que eu fico nervosa, mas enfim. Na realidade, o preconceito é a ideia de inferioridade racial que se estabeleceram como parte estruturante da nação. Mais tarde, já no período republicano, surgiram explicações ligadas à democracia racial, visando evidenciar a formação do Brasil como resultado da mistura de diferentes povos. Essas explicações, porém, colocavam em segundo plano quaisquer tentativas de discutir os legados da escravidão, isto é, as desigualdades e o preconceito experimentados no dia a dia da população afrodescendente. Diante do exposto, redige um pequeno texto procurando responder a seguinte pergunta: na atualidade, em quais aspectos é possível notar os legados da escravidão e quais ações podem ser realizadas para reparar as injustiças provocadas por ela? Então vamos lá.
A população negra está incluída nos grupos economicamente mais frágeis devido à marginalização que foi sofrida por eles. Para amenizar ou reverter, é necessário políticas públicas que ofereçam oportunidades que os negros não tiveram durante muitos anos. Exemplo, política de cotas e o estudo da cultura africana, entre outros. Para a valorização, né, gente, da população negra no Brasil, é necessário estudar mais sobre a cultura. Esses dois exemplos de medidas aí, entre outros, é muito necessário para que se tenha, né, para que tente reverter um pouco do que não foi oferecido a eles no início da República, beleza? Então, nós chegamos aí ao fim da semana 1. Daqui uns dias eu vou postar a semana 2. Eu espero vocês. Beijos, fica com Deus.